Rita era uma formiga diferente. Enquanto as outras se moviam com a confiança de quem tinha o caminho traçado, ela era consumida por pensamentos que não a deixavam em paz. E se algo der errado? Essa pergunta ecoava na mente dela como um disco arranhado. No formigueiro, o burburinho das companheiras organizadas parecia aumentar ainda mais a sensação de isolamento. Triste, ela se perguntava por que não conseguia ser como elas, livres daquela ansiedade que a sufocava. Por mais que tentasse, a ideia de falhar a fazia hesitar. Enquanto o restante trabalhava com fé no esforço coletivo, Rita mergulhava numa mistura de dúvidas e medos. Era como se carregasse um peso invisível, mas esmagador. Com o passar do tempo, ela começou a perceber que a própria autoestima parecia diminuir sempre que ela se comparava às outras. E, no fundo, isso a deixava ainda mais distante de encontrar uma solução. Os dias passavam e o dilema de Rita era um ciclo. Ela acordava com esperança de superar o desafio, mas à noite a tristeza voltava, como uma velha conhecida. Havia momentos de reflexão em que ela se perguntava se aquele aperto no peito algum dia a abandonaria. E embora a rotina estivesse cheia de momentos de inspiração ao observar suas colegas, a sensação de incapacidade a fazia desistir antes mesmo de tentar algo novo. Ainda assim, havia algo dentro dela, uma faísca que não se apagava. Talvez fosse o instinto ou a crença de que ninguém deveria viver assim para sempre. Rita começou a prestar atenção na força das outras formigas e, mesmo sem perceber, começou a alimentar a ideia de que, talvez, superação fosse possível. Mas como dar o primeiro passo? Ela ainda não sabia. Rita, depois de muito refletir, decidiu que não podia enfrentar tudo sozinha. Então, com o coração acelerado, ela se aproximou de uma formiga mais experiente, Dona Lígia, conhecida por sua sabedoria. "Eu não sei o que fazer", confessou, enquanto sentia os olhos marejarem. Para sua surpresa, Dona Lígia não a julgou. Ao contrário, ouviu com paciência e com voz tranquila disse: "Acredite, até a mais forte de nós já teve seus dias de medo, mas ninguém precisa carregar isso sozinha." A partir daquele momento, Rita começou a aprender que dividir suas angústias era um ato de coragem, não de fraqueza. Dona Lígia lhe ensinou técnicas simples, como respirar fundo sempre que o coração parecesse disparar. "Uma respiração calma pode clarear a mente", dizia. Rita, a princípio, achava aquilo banal, mas, com o tempo, começou a perceber que pequenas mudanças poderiam abrir espaço para algo maior. A motivação para continuar. Com as conversas frequentes, Rita também aprendeu algo valioso. Sua ansiedade não era um inimigo a ser combatido, mas uma parte dela que precisava ser compreendida. E foi justamente ao compartilhar sua jornada que ela encontrou inspiração. Outras formigas se identificaram com o que Rita dizia e, juntas, criaram um ambiente onde não havia espaço para julgamentos, apenas apoio mútuo e fé no processo de crescimento. Enquanto isso, Rita começou a sentir algo diferente, uma leveza que há tempos não experimentava. Não era como se todos os problemas tivessem desaparecido, mas ela começou a entender que superação não é um evento único, e sim uma escolha diária. Ainda havia muito a aprender, mas pela primeira vez ela sentia que estava no caminho certo. Uma mudança estava se aproximando. O dia da grande tempestade chegou sem aviso. Nuvens pesadas se formaram no céu e, em pouco tempo, uma enxurrada ameaçava o formigueiro. Rita observava tudo com o coração disparado. Suas patas pareciam coladas ao chão, enquanto as outras formigas corriam para proteger seus lares. Ela queria ajudar, mas o medo a congelava. "E se eu errar? E se eu atrapalhar?" Pensamentos como esses eram como um turbilhão, deixando-a à beira de desistir. Mas então algo aconteceu. Entre o caos, Dona Lígia, com sua calma de sempre, gritou: "Rita, comece pequeno, ajude a mover esse galho." Era uma tarefa simples, mas foi o empurrão que Rita precisava.
Ela respirou fundo, lembrou-se das técnicas que havia aprendido e deu o primeiro passo. Foi apenas um galho, mas naquele momento ela sentiu que tinha quebrado uma barreira interna. Pouco a pouco, Rita percebeu que a chave para superar o medo estava em focar no que podia fazer no presente. Ela não precisava resolver tudo sozinha, apenas contribuir com pequenas ações. E foi o que fez. Ao lado das outras, reforçou as paredes do formigueiro e ajudou a desviar a água. Sua ansiedade ainda estava lá, mas ao agir, ela mostrou a si mesma que coragem não é ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente apesar dele. Quando a tempestade finalmente passou, Rita estava exausta, mas com uma sensação inédita: felicidade. Não porque tudo havia saído perfeito, mas porque ela havia se permitido tentar, mesmo com as mãos trêmulas e o coração acelerado. O medo não desaparecera, mas naquele dia ela aprendeu que agir com fé e determinação é sempre mais forte do que qualquer dúvida. E foi ali que algo maior começou a se formar dentro dela. Depois daquela tempestade, Rita começou a enxergar a vida de uma forma diferente. A ansiedade ainda a visitava, mas ela havia encontrado algo mais forte para sustentar seus passos: a fé. As palavras de Dona Lígia, que tantas vezes mencionava a importância de confiar em Deus, começaram a ressoar em sua mente. Entregar o que você não pode controlar traz paz, ela dizia. Rita, então, começou a refletir sobre isso, percebendo que havia uma força maior guiando cada uma de suas jornadas. Nos dias que seguiram, Rita aprendeu que a fé não é apenas uma crença, mas um alicerce. Sempre que a ansiedade ameaçava dominá-la, ela respirava fundo e lembrava que não estava sozinha. Isso lhe dava clareza para separar os medos reais das preocupações exageradas que sua mente criava. Afinal, com o apoio divino, tudo parecia possível, mesmo quando as circunstâncias diziam o contrário. A vida no formigueiro continuou cheia de desafios, mas Rita não era mais a mesma. Agora, ela via os obstáculos como oportunidades para crescer e fortalecer sua resiliência. A inspiração que encontrava em sua fé ajudava-a a manter o foco no presente e a não se perder nas incertezas do futuro. Não importa o tamanho do problema, com Deus ao meu lado, eu posso enfrentá-lo, pensava. E isso lhe dava a motivação necessária para seguir em frente. E assim, a ansiedade, que antes parecia um monstro incontrolável, foi se tornando menor, quase insignificante. Rita aprendeu que a verdadeira superação não é se livrar dos desafios, mas encontrar dentro de si a força e a paz para enfrentá-los. Com o coração mais leve e a mente mais clara, ela começou a inspirar outras formigas, mostrando que a reflexão e a fé são capazes de transformar até as maiores tempestades em lições de vida. A história de Rita nos mostra que superar desafios, como a ansiedade, não é sobre eliminar nossos medos, mas sobre aprender a caminhar com eles. E você, já pensou em como pode transformar suas próprias lutas em passos para a superação? O que está te paralisando hoje? Pode ser um problema no trabalho, um relacionamento difícil ou até a dúvida sobre o futuro. Mas a pergunta mais importante é: o que você pode fazer agora, por menor que seja, para enfrentar isso com fé e determinação? Se Rita conseguiu agir mesmo com o coração acelerado e a mente cheia de incertezas, o que te impede de fazer o mesmo? Comece pequeno, como ela, e lembre-se de que você nunca está sozinho nessa jornada. Pense, onde na sua vida você pode aplicar essa lição hoje? Como seria se você tivesse a coragem de dar apenas um passo, confiando que o restante será guiado por algo maior? Agora, te convido a refletir e compartilhar. Qual será o seu primeiro passo? Não guarde essa inspiração só para você. Se inscreva no canal, ative as notificações e acompanhe mais histórias como essa, que trazem motivação e reflexão para transformar sua vida. Vamos juntos nessa caminhada?